Ageu, capítulo 2, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Pai querido, Pai amado, louvado e bendito seja o teu nome. Que o Senhor nos conduza, Pai, conforme a tua vontade nesta manhã. Que o teu Espírito fale aos nossos corações, para que nós possamos ouvir, aprender e colocar em prática a tua palavra. Louvado e bendito seja o teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Estamos pregando sobre o livro do profeta Ageu, e vimos na introdução que Ageu, ele profetizou no período após o retorno da Babilônia, depois que o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia. Quando o povo retorna, Ageu então é enviado pelo Senhor para profetizar a Jerusalém. E vimos que Ageu, o livro do profeta Ageu, na verdade ele relata 4 mensagens que Deus envia para o seu povo. A primeira mensagem, nós já falamos, que Ageu pergunta em nome do Senhor se é tempo da reconstrução do templo do Senhor estar parada. Tanto é que a pergunta é: será que é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas enquanto o templo do Senhor permanece em ruínas? E vimos que ao retornarem de Jerusalém, eles encontraram muitas dificuldades financeiras, a hostilidade dos povos vizinhos. Então eles reconstruíram o altar do sacrifício e foram reconstruir as suas casas, e o templo ficou para depois. E 16 anos se passaram e o templo continuava lá em ruínas. E então Deus envia Ageu para trazer esta mensagem, dizendo: olha, não é tempo de vocês edificarem a casa de vocês e a casa de Deus permanecer em ruínas. A segunda mensagem de Ageu, que nós começamos a falar, se eu não me engano, no domingo retrasado, fala sobre a glória do novo templo. E aí eu quero, coloque por favor no versículo 3. Havia um misto de emoções, porque
algumas pessoas talvez tivessem sobrevivido ao cativeiro da Babilônia, e talvez essas pessoas se lembrassem do templo de Salomão. Eu falei aqui na ocasião que Salomão, quando construiu o templo, havia um contexto totalmente favorável. Quem é que lembra? Porque Davi queria construir o templo, lembra disso? E como Davi não teve autorização de Deus para construir, Davi preparou tudo para Salomão. Então, quando Salomão ele ascende ao trono, ele já recebe o projeto pronto. Ele já recebe uma boa parte do material do templo já separado por Davi. Então havia um ambiente favorável para a construção do templo, o que não era a realidade de Zorobabel. Zorobabel está voltando do cativeiro da Babilônia e encontra cidade arrasada, encontra uma terra destruída, encontra Jerusalém destruída, encontra o templo destruído e sem recursos financeiros para reconstruir o templo. Então é óbvio que o templo reconstruído por Zorobabel, apesar de seguir as mesmas instruções que Salomão seguiu, não tinha a mesma pompa, não tinha o mesmo porte. Salomão construiu o templo com as paredes, as colunas revestidas de ouro. Zorobabel não tinha isso. E ademais, havia algo no templo de Salomão que não havia no templo de Zorobabel, que eu falei aqui na ocasião, quem lembra? Eita ferro, ninguém lembra? O que é que tinha no templo de Salomão que não havia no templo de Zorobabel? A Arca da Aliança, que havia sido perdida. Então, no versículo 3, o Senhor está falando com o seu povo sobre a frustração de parte do povo. Ele diz assim: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ou seja, Deus está dizendo: eu sei que alguns de vocês estão olhando para o que eu estou fazendo e estão frustrados. Mas os planos de Deus não podem ser medidos com a nossa medida. Você guardou a frase que eu disse? Os planos de Deus não podem ser medidos segundo a nossa medida. Deixe-me trazer, para contextualizar para os nossos dias. Não são poucas as vezes que eu sou abordado por pessoas aqui na nossa igreja que falam assim: ah, pastor, como o senhor deve estar sofrendo? E eu pergunto: por quê? Ah, pastor, porque a igreja da Taquara não é mais a mesma que era. Porque eu vivi a época da igreja da Taquara, que a Taquara tinha 1000 membros. Porque eu vivi a época da Taquara que os bancos estavam cheios. E o senhor deve estar agora sofrendo em ver tantos bancos vazios. Deixe-me te dizer uma coisa, meus irmãos. Eu não fui chamado para pastorear bancos vazios. Eu fui chamado para pastorear pessoas. E daqui do púlpito, eu não olho para os bancos vazios, eu olho para você. Então não me importa. Bancos vazios não medem a glória de Deus. Porque Deus está fazendo algo nessa igreja que não pode ser medido por mãos humanas. Eu estou nessa igreja há 23 anos. Ou 22, já perdi até as contas. Eu estou aqui desde 2001. Eu já passei por várias fases desta igreja. Assim como alguns de vocês também. Nós somos os sobreviventes, se fôssemos comparar. Nós somos os sobreviventes. E deixe-me te dizer uma coisa. No tempo que eu estou aqui, eu jamais presenciei o que Deus está fazendo neste lugar. Não estou querendo menosprezar ninguém ou menosprezar os que me antecederam, porque o que está acontecendo não é obra minha. Mas
entenda, quando você vier falar comigo preocupado com o meu sofrimento, entenda uma coisa: eu não estou sofrendo porque os meus olhos não estão olhando para baixo, os meus olhos estão olhando para o alto. E ao invés de você sofrer com isso, você deveria se alegrar por estar fazendo parte de um novo mover de Deus nessa igreja. Por acaso, o Senhor pergunta, o templo é como nada aos olhos de vocês, mas é um templo. A igreja da Taquara ainda está de pé, você pode dizer amém? As portas continuam abertas, amém? O evangelho continua sendo pregado, você pode dar glória a Deus? É para isso que temos que olhar. Não me importa os bancos vazios. Até porque o Senhor não nos chamou para cuidar de bancos vazios, como eu disse. Versículo 4. Veja a ordem que Deus dá a Zorobabel. No versículo 3 Deus diz: vocês podem estar olhando para o templo e está achando que esse templo não é nada. Agora veja o que Deus fala no versículo 4. Mas agora o Senhor diz o quê? Seja forte quem? Quem era Zorobabel? Quem era Zorobabel? Já esqueceu? Ele era o governador. E depois ele diz o quê? Seja forte Josué. Quem era Josué? O sumo. E para por aí. O que Deus fala também? Seja forte Zorobabel, seja forte Josué, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes. Deus está falando com quem? É com você, irmão. Deus fala com o governador, Deus fala com o sumo sacerdote, mas Deus fala também com quem? Com o povo. Então nós temos que entender, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui foi algo que Deus já havia me avisado que ia acontecer. Para mim não está acontecendo nenhuma novidade. Talvez para a maioria das pessoas aqui esteja sendo uma novidade, mas para mim não, porque o Senhor já tinha me dito o que ia fazer. E Ele me disse mais: isto não é obra sua, não está nas suas mãos. Mas Deus está dizendo para nós nessa manhã hoje, você que está aqui, neste dia, neste momento, Deus está dizendo para você o quê? Sejam fortes. Para quê? Sejam fortes para quê? Está escrito aqui no texto. Então Deus está dizendo: sejam fortes e fiquem parados. Sejam fortes e fiquem sentados. Sejam fortes e fiquem olhando para os bancos vazios. É isso que Deus está falando? Não, Ele está dizendo: sejam fortes e trabalhem. Não é tempo de ficar se lamentando, não é tempo de ficar chorando pelos cantos, não é tempo de ficar olhando para o passado e comparando hoje com o passado. É tempo de trabalho. Por quê? Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ao invés de ficarmos chorando e nos lamentando pelos cantos, o Senhor diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, e sejam fortes vocês, o povo, e trabalhem, porque eu, o Senhor, estou com vocês. É momento de trabalhar, meus irmãos. É momento de arregaçar as mangas. É momento de você parar de perguntar o que Deus e a igreja pode fazer por você, e é momento de você perguntar o que você pode fazer pelo reino de Deus. Porque nós estamos mal acostumados. A gente chega na igreja para receber, mas quando a gente vem para a igreja, deixa-me te falar uma coisa: a gente não vem receber, a gente vem entregar. Culto não é receber, culto é entregar. Quando o povo de Israel ia até o templo, eles não iam receber nada, eles iam entregar. Pastor, o que eu vou entregar? A minha vida, que é o meu sacrifício vivo, santo e agradável. E o que é que você tem entregue para Deus? Sejam fortes e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos... Versículo 5, preste atenção, há uma aliança.
Por que Deus estava falando assim com Zorobabel? Por que Deus estava falando assim com Josué? Por que Deus estava falando assim com o povo? Porque havia uma aliança. Está escrito na palavra aqui o seguinte: segundo o quê? Segundo o quê? A aliança que eu fiz com quem? Com vocês, meu povo, assim diz o Senhor. E quando foi que esta aliança foi sacramentada? Quando o povo sai do Egito, Deus estabelece uma aliança com o seu povo. E no que consiste esta aliança? O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, nós estamos debaixo de uma aliança, e esta aliança é uma promessa, e a promessa de Deus é: eu prometi e eu vou cumprir, eu disse que estaria no meio de vocês e eu vou permanecer. Por isso Deus diz: não tenham medo. E eu vejo algumas pessoas com medo. Meu irmão, não tenha medo. Deixe-me te dizer uma coisa: o que está acontecendo aqui é por obra de Deus e não dos homens. Não é a minha vontade que está sendo feita nessa igreja, é a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. E se você está com medo, deixe-me te dizer uma coisa: você está debaixo de uma aliança, e esta aliança diz que Deus está contigo. Deus disse que habita no meio do seu povo. Você faz parte do povo de Deus? Sim ou não? Então Deus habita no meio. E se Deus habita no nosso meio, nós temos que olhar para frente, nós temos que arregaçar as mangas e nós temos que trabalhar. Pastor, como eu vou conseguir trabalhar? Na força do Senhor dos Exércitos. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, ou no seu intelecto, ou no seu talento, é na força do Senhor. É Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos dá dons e talentos, é Ele quem desperta em nós o desejo de fazer a obra. Quando Deus precisou que o tabernáculo fosse construído, a Bíblia diz que o Senhor encheu Bezalel e Aholiabe do seu espírito e deu a eles habilidades. E o que você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Deus habilidade? Você tem pedido a Ele que te encha do Espírito Santo? Você tem pedido a Ele que traga sobre você talentos para trabalhar na obra de Deus? Ah, pastor, mas eu estou velho, eu estou cansado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não importa a idade que você tem, sempre há o que fazer na obra de Deus. Sempre. Sempre. O que você não pode fazer é ficar olhando para o passado. Pessoas presas ao passado não andam para o futuro. Pessoas que ficam olhando para trás não andam para frente. E se você quer fazer parte desse mover de Deus, você precisa colocar os seus olhos não somente para frente, mas para o alto, que é da onde vem o Espírito do Senhor. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. E sabe por quê que Deus se apresenta como Senhor dos Exércitos? Porque Deus usa este nome, Senhor dos Exércitos. O que você acha que isso significa? Se você fosse arriscar um palpite, o que você diria? O que significa Senhor dos Exércitos? Muito bem. Senhor dos Exércitos significa que Ele é o comandante supremo. Significa que Ele está no controle de todos os exércitos. Significa que quem manda é Ele. Na batalha, quem está
tomando as decisões? Ele. Quem está traçando as estratégias? Quem está distribuindo os soldados? Quem está preparando os armamentos? O Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general. Ele é o nosso comandante. Então assim ele diz: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7, farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Ou seja, Deus está dizendo: Zorobabel, eu sei que você não tem nada. Eu sei que a situação da reconstrução, ela é adversa. Eu sei que você está enfrentando lutas financeiras para reconstruir o meu templo. Eu sei que você reconstruiu o templo e vocês estão olhando para ele e parece que ele não é nada comparado ao outro templo. Mas todas as coisas preciosas da terra pertencem a quem? A Deus. E ele diz no final do versículo 7: e encherei este templo de glória. Agora, deixe-me te falar uma coisa, meus irmãos. A glória do templo, ela não é medida pelas riquezas da terra. A glória do templo é medida pela presença de Deus. O que mede a glória do templo é a presença de Deus, porque aonde Deus está, a sua glória também está. A primeira igreja que eu frequentei na minha vida era um sobrado. Telhado de amianto. Já ouviu falar? Muito fresco. Amianto é a telha mais fresca que eu já conheci na minha vida. No inverno fica quentinho. E no verão fica geladinho. Não é verdade? Aquele lugar só tinha uma janela. E era a janela que ficava atrás do púlpito. Só o pastor tinha janela. E ali eu vi a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela não é medida pelo lugar, ela é medida pela presença dEle. Um lugar simples pode estar cheio da glória de Deus, e um lugar suntuoso pode estar vazio. Quem mede isso é o próprio Deus. Então ele diz que o Senhor fará tremer céus e terra, fará tremer todas as nações, e ele encherá o seu templo de glória novamente. No versículo 9 ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, não há nada impossível para Deus. A glória da igreja da Taquara não é medida pela sua vida financeira. A glória da igreja da Taquara não é medida pela quantidade de bancos ocupados. A glória da igreja da Taquara é medida pela presença do Senhor da igreja da Taquara. E é isso que nós precisamos entender. Enquanto você estiver olhando para trás e comparando, você não vai andar para frente. E mais uma vez eu digo, não sinta pena de mim, porque eu não estou sofrendo, eu estou alegre em ver o que Deus está fazendo neste lugar. Porque mais uma vez eu quero dizer a você, isso não vem de mim. Então que você possa parar de olhar para aquilo que você não precisa ficar olhando. E que você possa olhar para a glória de Deus. Porque no versículo 9, o Senhor faz uma promessa: a glória deste novo templo será o quê? Maior. A glória deste... Deus está falando aqui com quem? Com Zorobabel,
com Josué e com o povo. E Deus está dizendo que a glória deste templo que eles construíram lá, e que alguns estavam olhando e dizendo, é um templo. Deus está dizendo que a glória deste segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Deus está dizendo, olha, Zorobabel, a glória deste templo que você construiu debaixo de muita dificuldade, será maior do que a glória do templo de Salomão. Pastor, como é que pode isso? Deixa-me te explicar. Por que a glória do segundo templo é maior do que a glória do primeiro templo? Deixa-me te fazer outra pergunta também. Quem é o segundo templo? Não sabe. Um belo dia, os apóstolos levaram Jesus para conhecer o quê? Quem lembra dessa passagem? Não lembra? Não, pera aí. Os apóstolos levaram Jesus para conhecer o quê? Nós estamos falando de quê? E os apóstolos levaram Jesus para conhecer o quê? O templo. Na época de Jesus, já não era mais o templo de Zorobabel. O templo na época de Jesus era conhecido como o templo de Herodes. Era o mesmo templo, só que Herodes, como era rei, ele quis, o Império Romano, ele tentava coexistir em paz com as nações conquistadas. Então ele deixava que as questões espirituais fossem regidas pelas leis locais. Então Herodes pega o templo de Zorobabel e faz uma baita de uma reforma. O templo, na época de Jesus, era muito maior e muito mais bonito do que o templo de Zorobabel. Mas a glória ainda não era, a glória que está sendo profetizada aqui, não foi a reforma que Herodes fez no templo de Zorobabel. Quando os apóstolos apresentaram o templo a Jesus, o que foi que eles disseram para Jesus? Olhe, mestre, como este templo é lindo. Olhe como este templo é belo. Olhe como este templo é maravilhoso. Qual foi a resposta de Cristo? Não lembra? Qual foi a resposta de Cristo nesse momento? Derrubem este templo. Vocês estão lendo a Bíblia, gente? Meu Deus do céu. Derrubem este templo e eu reerguerei. Quem é o segundo templo? Quem é o segundo templo? Cristo. Ele foi reerguido ao terceiro dia e ele é a glória de Deus. Então, Ageu está profetizando que a glória do segundo templo vai ser maior do que o primeiro, porque hoje não existe nem o templo de Salomão, não existe nem o templo de Zorobabel e nem o templo de Herodes. No local onde existiam esses templos, hoje existe uma mesquita muçulmana. Da cidade de Jerusalém só sobrou o quê? Um pedaço do muro, que é chamado de quê hoje? Muro das Lamentações. Mas a glória do segundo templo continua sendo maior do que a glória do primeiro templo, porque a glória do segundo templo é Jesus. E é Ele quem glorifica cada templo que é erguido até os dias de hoje, porque a presença dEle glorifica o templo. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não estamos à procura de recordes, nós não estamos tentando bater metas. A vida no reino não é uma vida de competição, nós não estamos competindo. Qual foi a melhor época da igreja da Taquara? Isso é uma grande bobagem.
Cada época foi importante para essa igreja. Posso ouvir um amém? Cada época dessa igreja foi importante para essa igreja. Nós não estamos numa competição, nós não estamos aqui para definir quem foi o melhor. O reino de Deus, ele consiste em justiça, paz e alegria no Senhor. Então, ao invés de nós ficarmos tentando bater metas ou atravessar recordes, nós temos que buscar uma vida piedosa. E sabe o que é uma vida piedosa? O que é uma vida piedosa? Eu já falei tantas vezes aqui. O que é uma vida piedosa? É sentir pena dos outros? Não? O que é uma vida piedosa então? Pastor, eu sei que não é ter pena dos outros, mas também não sei o que é. Uma vida piedosa é uma vida de oração, leitura da palavra e jejum. Uma vida piedosa é uma vida aos pés do Senhor. Então nós devemos entender que Deus está agindo e nós estamos sendo chamados a trabalhar. Volte no versículo 4, por favor. Mas agora o Senhor diz para Zorobabel: seja forte. Mas agora o Senhor diz a Josué: seja forte. E agora o Senhor diz a todo o povo: sejam fortes e trabalhem. Tem que trabalhar. Por quê? Porque a glória do novo templo é maior do que a do primeiro templo. E no finalzinho do versículo, Deus faz uma outra promessa. E neste lugar, coloque no versículo 9, por favor. No final do versículo diz: e neste lugar haverá o que, meus irmãos? Paz. Na igreja da Taquara haverá paz. Sabe por quê? Porque a glória de Deus está nesse lugar. Então não se trata do que eu acho, não se trata do que eu penso, não se trata do que eu quero, se trata daquilo que Deus quer fazer. O que nós temos que fazer é entender e cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Faça parte da história. Arregace as mangas, trabalhe. Dedique tempo a Deus. É hora de você entender que a igreja não é o trabalho de um homem só. A igreja não se faz com um homem trabalhando e 200, 300, 400 pessoas olhando. Isso não é igreja. Igreja é a unidade do corpo de Cristo trabalhando em prol do reino. Isso é igreja. Mas enquanto você estiver olhando para trás, enquanto você estiver tentando entender o que está acontecendo aos olhos humanos, você não vai conseguir. Você precisa se render ao mover de Deus. Você precisa ter uma vida piedosa. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar, porque neste lugar haverá paz. E isso não é uma promessa minha, é uma promessa de Deus. Ele prometeu. Mas deixa-me te falar uma coisa: não existe paz sem luta. Você já viu alguma nação conquistar a paz sem lutar por ela? Não existe. Assim como um atleta, ele não ganha a corrida se ele não correr. Um time só ganha o título se ele jogar a final. Aproveitando que ontem teve uma final, usar esse exemplo. O time lá de Madrid foi campeão, mas teve que disputar a competição inteira, passar ao longo da competição por vários momentos difíceis e chegar na final e jogar a final, porque se não joga a final, o outro time ganha de WO. Meus irmãos, a vida cristã é comparada a isso também. O diácono Eduardo estava pregando quinta-feira, Paulo escrevendo a Timóteo que a vida cristã, Paulo compara os cristãos a soldados, a atletas e a lavradores.
O soldado, ele tem que lutar. O atleta tem que correr, tem que disputar. E o lavrador tem que plantar. Mas nós vivemos um tempo na igreja, e eu falo agora da igreja como uma maneira geral, não falando especificamente daqui, em que uma doutrina maligna foi plantada no meio do povo de Deus, que é a teologia da prosperidade. Aonde dizem que você vai vir para a igreja e todos os seus problemas vão sumir. Onde você vai fazer uma aliança com Deus e você vai dar 100 e vai ganhar 3 vezes mais. Vai dar 1000, vai ganhar 3 vezes mais. Que tudo que você semear na igreja você vai colher. E aí tem gente que às vezes entrega valores financeiros na igreja esperando já o resultado. Eu já escutei, gente já me contou, pastor, eu estava na igreja, o pastor falou lá, entrega o teu relógio de camelô, você vai ganhar um Rolex. Pastor, eu entreguei meu reloginho do camelô que eu comprei com muito sacrifício, no final fiquei sem Rolex, sem o relógio do camelô. Porque com as coisas de Deus não se brinca. Deus não é um Deus de troca. Deus é um Deus de relacionamento. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para o alto e olhar para frente. Nós precisamos entender que nós estamos sendo chamados para trabalhar. O tempo que você está perdendo se lamentando, o tempo que você está perdendo com lamúrias, o tempo que você está perdendo achando que eu estou sofrendo, você está deixando de trabalhar. Você está deixando de ser útil. Você está deixando de produzir. E deixe-me te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque as pessoas hoje estão perdendo o compromisso com a internet. Todo mundo assiste culto em tudo quanto é lugar. E você é livre para fazer o que você quiser e assistir o que você quiser. Só não se esqueça de uma coisa: você é membro de uma igreja Nova Vida. Eu não tenho nada contra as outras igrejas, nada. Mas aqui é Nova Vida. Eu não vou fazer o que as outras igrejas fazem. Ah, pastor, porque eu vi lá na Assembleia de Deus isso, amém. Que Deus abençoe o trabalho da Assembleia de Deus. Ah, pastor, porque eu fui na Batista e vi isso, amém. Que Deus abençoe o trabalho da Batista. Batista é Batista, Assembleia de Deus é Assembleia de Deus. Nova Vida é Nova Vida. Precisamos entender isso. Você está numa igreja séria, numa igreja que leva a sério a palavra, numa igreja que tem trabalho. Sabe o que está impedindo você de trabalhar e de avançar? É que porque você está olhando para trás. Você está olhando para o passado. E Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Olhe para frente e olhe para o alto, porque Deus vai transformar a glória dessa igreja. Deus vai transformar a história dessa igreja. E não é porque eu quero, é porque Ele quer. Aliás, eu não sei quantas vezes eu já repeti isso, mas eu vou continuar repetindo: não se trata do que eu quero. Há 5 anos eu tenho repetido as mesmas coisas. Não se trata do que eu quero. Eu estou aqui apenas para obedecer às ordens de Deus. E que você possa também se submeter à vontade de Deus. Que você possa fazer parte
deste povo que vai arregaçar as mangas e vai trabalhar cumprindo a ordem do Senhor. Posso ouvir um amém? Que você possa consagrar a sua vida para cumprir a vontade de Deus neste lugar.